Caríssimos irmãos e irmãs, o domingo depois da celebração de Pentecostes, a Igreja nos convida a refletir, a meditar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Esta festa ela foi estendida a toda a Igreja pelo Papa João XXII, no ano 1384, e tem como finalidade fazer com que nós contemplemos o mistério de amor que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito mais do que compreender, que o que na verdade é impossível, a profundidade do mistério da Santíssima Trindade, somos convidados a contemplar esse mistério e a viver esse amor. O nosso intelecto jamais seria capaz de compreender na sua profundidade inteira tudo aquilo que envolve a Santíssima Trindade. Nós temos o mistério da encarnação do Verbo, do Filho de Deus feito homem, que se torna, por assim dizer, mais acessível à nossa compreensão. Mas mesmo esse mistério, do mistério de Deus feito homem, assim como o próprio mistério da Santíssima Trindade, como vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo numa passagem do Evangelho de São Mateus, que todas essas coisas foram escondidas aos sábios e inteligentes deste mundo e foram reveladas aos pequeninos. Somente pela ação do Espírito Santo é que verdadeiramente nós podemos mergulhar e adentrar naquilo que é o próprio Deus, Porque é pela ação do Espírito Santo, como vai dizer São Paulo, esse Espírito que sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus, e nós podemos, na graça de Deus, compreender a sua ação de amor na nossa vida e, por extensão, na própria extensão do universo. É por meio de São Paulo, portanto, que nós compreendemos que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como ele diz na carta aos Romanos. A primeira leitura da missa de hoje, ela nos descreve uma sabedoria eterna e personificada, e o Antigo Testamento vê nessa sabedoria exatamente a manifestação da Torá. Então, é na lei de Moisés, é na Torá que os judeus, os sábios de Israel, vão enxergar essa sabedoria. No entanto, os escritores do Novo Testamento, eles vão identificar essa sabedoria não tanto na Torá, mas na própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou trazendo aqui para vocês dois textos, um do Antigo Testamento, que mostra, além da primeira leitura da missa de hoje, do livro dos Provérbios, também o texto do profeta Baruque. Nesse texto do profeta Baruque, que inclusive é um texto que é lido na Vigília Pascal, no capítulo 3, ele fala da sabedoria. E já no finalzinho do capítulo, no versículo 38, ele vai dizer assim: foi então que ela, a sabedoria, apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. Mas São Paulo, ele vai falar dessa sabedoria não como algo que é estranho a nós, mas como algo que está no meio de nós, falando do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós encontramos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, nos versículos 24 e 30. Seria interessante que em casa, aí com calma, meditando esse trecho da liturgia de hoje, primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura e evangelho, vocês também pudessem consultar esse trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 22 ao 30. Aqui eu vou citar apenas dois versículos que nos interessam mais no contexto que nós estamos colocando aqui, que são os versículos 24 e 30. No versículo 24, ele diz assim: mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então vejam que, se de um lado o profeta Baruque falou dessa sabedoria
que está presente no meio dos homens, caminhando com os homens. São Paulo vai identificar essa sabedoria não como a Torá, mas como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Além desses textos do Novo Testamento, nós temos ainda o prólogo do Evangelho de São João e também o início da carta aos Colossenses, que vão falar de nosso Senhor Jesus Cristo nessa perspectiva. Então, meus prezados irmãos e irmãs, celebrando a Santíssima Trindade, nós podemos dizer que Deus ele manifesta o seu inesgotável amor por cada um de nós, abrindo para nós as portas do convívio com a Santíssima Trindade por meio da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem no meio de nós. Todos nós, na nossa vida diária, enquanto católicos que somos, seja nas nossas orações pessoais, ou em família, ou em comunidade, ou até mesmo nas atividades corriqueiras do dia a dia, sempre costumamos iniciar o nosso dia com o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade. Assim acontece conosco nesse convívio diário, né, nas nossas reuniões, ou até mesmo nas nossas atividades de trabalho, como também nas nossas celebrações litúrgicas, né? Quando o padre vai iniciar a Santa Missa, ele já inicia invocando a Santíssima Trindade, e a invocação da Santíssima Trindade segue-se exatamente uma outra saudação paulina, que é aquela onde se diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Né? Essa citação, que também faz parte do início da liturgia, ela é retirada da segunda carta aos Coríntios. Pois bem, então, por essas duas sinalizações, né, atitudes de nós católicos, nós percebemos que a Santíssima Trindade ela encontra-se presente, portanto, no nosso dia a dia, o tempo todo, né? E nós sabemos pela doutrina da Igreja que há em Deus três pessoas divinas, né? Um único Deus, mas três pessoas divinas. E isso é um mistério de fé. Esse é, na verdade, o mistério central da nossa fé. Porém, muito mais do que procurarmos compreender, né, a Santíssima Trindade, porque, como já disse, isso seria impossível, é importante que nós entendamos que, da parte do próprio Deus, Ele quer que nós convivamos com esse mistério de um Deus que é uno e trino, porque esse mistério, na verdade, ele é aberto a todos os seres humanos. E se dá exatamente pela vinda do Filho de Deus, feito homem para o nosso meio, que nos revela que há um Pai e também que há um Espírito Santo. E ao revelar a Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele oferece assim essa possibilidade a cada um de nós de ingressarmos na vida divina, né? Porque em conhecendo a vida divina, nós conhecemos qual é o projeto, qual é o desígnio de Deus para cada um de nós. Então Deus revela isso aos anjos, Deus revela isso também aos homens, com esse intuito de fazê-los participar na vida divina, né? Nós aprendemos na própria catequese batismal que é o Pai quem nos adota, o Filho que nos torna seus irmãos e co-herdeiros da vida eterna, e o Espírito Santo que vem, portanto, assim, consagrar-nos, né? E nos tornar, por assim dizer, esses templos vivos de Deus. Paradoxalmente, a essa realidade a que nós somos chamados a viver no nosso dia a dia, enquanto pessoas que são filhas de Deus pelo sacramento do batismo, nós tivemos também uma realidade de negacionismo do próprio Deus, né? Onde, hoje em dia, sobretudo, nós estamos verificando aí um certo positivismo científico, tecnológico, onde tudo deve ser explicado, deve ser explicitado apenas pela ciência e pela técnica. Logicamente que aqueles que defendem essas ideias estão enganados quando pensam assim, prescindindo da presença de Deus em suas vidas, na existência e na vida cotidiana das próprias pessoas, porque tanto a ciência quanto a técnica são dons provenientes do próprio Deus. Nesse sentido, é que convém pegar aqui o ensinamento do Concílio Vaticano II, do documento sobre a Igreja no mundo contemporâneo,
E no número 57 deste documento, o concílio vai se pronunciar do seguinte modo: dedicando-se às várias disciplinas da história, filosofia, ciências matemáticas e naturais, e cultivando as artes, pode o homem ajudar muito a família humana a elevar-se a concepções mais sublimes da verdade, do bem e da beleza, e a um juízo de valor universal, e ser assim luminosamente esclarecida por aquela admirável sabedoria que desde a eternidade estava junto de Deus, dispondo com ele todas as coisas e encontrando as suas delícias entre os filhos dos homens. Pelo mesmo fato, o espírito do homem, mais liberto da escravidão das coisas, pode mais facilmente levantar-se ao culto e contemplação do Criador. Mais ainda, dispõe-se assim, sob o impulso da graça, a reconhecer o Verbo de Deus, o qual, antes de se fazer homem para tudo salvar e em si recapitular, já estava no mundo como verdadeira luz que ilumina todo homem. Então, este é o ensinamento do Concílio Vaticano II a respeito das coisas que são produzidas pelo homem, né, a partir da ciência e da técnica, entendidas como dons de Deus. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós escutamos hoje acerca da ação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os seus discípulos, deve ser compreendida, portanto, num contexto em que esses discípulos estão inseridos na história humana, né? Essa história humana em todos os tempos, desde que nosso Senhor Jesus Cristo passou por este mundo até a sua segunda vinda, né, no final dos tempos. E o discípulo, ele, portanto, vai ser ensinado pelo Espírito Santo, vai ser recordado em sua mente, né? Ou seja, atualizado, né, ao longo da sua história, a respeito de como ele deve viver a sua vida cristã de filho de Deus até que nosso Senhor Jesus Cristo venha. E a grande pergunta que se faz é exatamente esta, né? Como é que o discípulo ele pode corresponder aos anseios provenientes do coração de Jesus no mundo em que ele está vivendo? E aí vem exatamente essa resposta do nosso Senhor, que o discípulo deve deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, né? Então, cada época vai ter o seu desafio e, consequentemente, o discípulo, abrindo-se a essa moção do Espírito Santo, é que vai poder, então, dar a resposta adequada para cada tempo. Assim sendo, celebrando o mistério da Santíssima Trindade neste domingo, nós podemos dizer que crer significa traduzir para a própria vida aquilo em que se acreditou, né? Nesse sentido, é que convém fazer sempre essa atualização do mistério que se vive, do mistério que se celebra na vida cotidiana, né? E Santo Agostinho, ele vai assim nos aconselhar a respeito desse modo como nós devemos, então, viver uma vida de contemplação do mistério da Santíssima Trindade na nossa própria vida. Ele diz assim: se almejamos compreender tanto quanto nos é possível a eternidade, a igualdade e a unidade de um Deus Trino, precisamos crer antes de entender. Que, portanto, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa estar sempre conosco, nos conduzindo em nossa história humana, até que toda ela seja consumada. E que a Virgem Maria, que é a Mãe do Rei de todos os séculos, possa estar sempre conosco como essa guia a nos levar no sentido dessa plenitude da nossa história. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.